Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, vocês estão vendo, né, que eu tô gravando num local diferente, estou gravando de dentro do carro. Hoje é sexta-feira santa, feriado, então estou a caminho do Espírito Santo, né? Minha família mora no Espírito Santo, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu sou capixaba, né? Então tô indo passar esse feriado aí com a família, mas parei aqui rapidinho para almoçar e também para aproveitar e atualizar os conteúdos aqui no canal, beleza? A gente vai falar sobre um meia do Red Bull Bragantino que foi oferecido ao Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o atacante do América Mineiro, né? Que nos últimos dias aí teve notícia em relação a uma possível vinda dele ao Vasco da Gama. Isso não deve acontecer, mas vamos atualizar aqui essas informações. E também vamos ouvir Pedro Raul. Pedro Raul deu uma entrevista hoje ao Globoesporte.com. E bom, a gente pode dizer que ele deu uma desabafada sobre tudo que está acontecendo nesse primeiro momento, né, da sua passagem pelo Vasco. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, né, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando aqui sobre um jogador do Red Bull Bragantino que teria sido oferecido ao Vasco da Gama, né? Informação que começou a circular hoje nas redes sociais, no Twitter, etc e tal, vindo lá da imprensa paulista. O meia Praxedes, que está sem espaço lá no Red Bull Bragantino, teria sido oferecido ao Vasco da Gama. Ele é um jogador de 21 anos de idade, né? Que veio do Internacional para o Red Bull Bragantino em 2021. O Red Bull fez ali uma baita de uma oferta, né, para poder comprar o Praxedes naquele momento. Custou cerca de 36 milhões de reais ao Red Bull Bragantino, mas não está tendo espaço, né, lá no Red Bull. E talvez seja aí uma possibilidade a saída do jogador para ele começar a ser mais aproveitado e etc e tal. E segundo aqui as informações, o Vasco estaria estudando nessa possibilidade de talvez fazer um investimento, talvez uma investida por empréstimo com opção de compra. Enfim, o nome surgiu na pauta aí do Vasco da Gama. Jogador de 21 anos, um jogador jovem, né? Um meia de 21 anos, que se destacou muito no Internacional, mas que lá no Red Bull Bragantino, né, apesar da alta quantia, né, que o Red Bull Bragantino pagou pelo jogador, ele não conseguiu se firmar lá e talvez uma saída seja, nesse momento, o melhor caminho para o Red Bull e para o Praxedes. Por enquanto, apenas informações iniciais, né, sobre isso. A gente tendo mais atualizações, é claro que a gente traz aqui no canal Machão da Gama. E agora, a gente atualiza aqui a situação do atacante Matheus Gonçalves, do América Mineiro, né? Jogador que tem passagem também pelo Cerro Porteño, pelo Fluminense, passou também pela equipe do Ceará e que nos últimos dias ele teve aí o seu nome ligado ao Vasco da Gama. Informação aqui do meu amigo Carlos Berbé, do portal Jogada 10. A matéria que ele publicou, né, com exclusividade, diz o seguinte, que mesmo com poucos movimentos nessa reta final de janela de transferências, o Vasco segue monitorando o mercado. E, aliás, o clube tem como prioridade um primeiro volante, um meio-campista com características ofensivas e um atacante de velocidade. Para essa última posição, atacante de velocidade, o Vasco consultou a situação de Matheus Gonçalves. Então aqui a matéria, né, do Berbé confirma que realmente o Vasco sondou, o Vasco fez uma consulta ao América Mineiro para saber mais sobre a situação do Matheus Gonçalves. A informação inicial foi do portal O Tempo e foi confirmado pelo site Jogada 10. E ainda segundo a apuração aqui da reportagem, o contato pelo Matheus Gonçalves foi feito direto pelos clubes, né? O Vasco procurou a América para ter mais informações sobre esse jogador. Contudo, o Vasco ainda não formalizou, né, uma proposta pelo Matheus Gonçalves. Além do Vasco, o Vitória e o Sport Recife também estão interessados no jogador. E, assim, pelo que a gente pôde apurar, pelo que a gente pôde procurar saber sobre essa situação, não deve avançar, né? O Vasco não deve avançar nessa negociação com o Matheus Gonçalves. Foi apenas realmente uma sondagem, né,
pelo jogador, mas a coisa não deve evoluir. O Vasco ainda devagar, né, nessa janela de transferências, a janela que foi ampliada, né, até o dia 20. O Vasco tem até o dia 20 de abril para contratar, mas a gente está vendo poucas movimentações no mercado, né? Até em relação à especulação tem pouca coisa, poucos nomes são falados. A torcida para que o Vasco esteja trabalhando em silêncio, né? Que as coisas não estejam vazando e já chegue e anuncie, porque tá preocupante essa demora no Vasco nesse segundo momento, né, de janela de transferências. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de Pedro Raul. Pedro Raul concedeu uma entrevista hoje ao Globoesporte.com, uma entrevista muito bacana, né, onde de certa forma ele dá uma desabafada e fala sobre o seu momento no Vasco. Primeiro ele fala exatamente sobre isso, né, a pressão de jogar no Vasco e o momento dele com a camisa cruz-maltina. Confira. Eu sempre fui um cara pé no chão. Eu sei que tanto a pressão a pressão aqui ela é muito forte, é muito digna do tamanho que é o clube. Então eu vejo isso com uma naturalidade, até pode parecer estranho, mas eu vejo com naturalidade, porque ao mesmo tempo que eles vão te apoiar ao máximo, eles vão te cobrar ao máximo. Então para um atleta isso é muito bom. Tu tem que achar, é uma linha muito tênue, então tu tem que achar um equilíbrio. Tu não é o melhor no acerto e nem o pior no erro, sabe? Eu vejo como o nosso foco primário é fazer um ano tranquilo, um ano sem sustos, exatamente. Eu acho que se a gente conseguir alcançar o nosso nível de atleta, o nosso nível, o que cada atleta pode entregar, sim, com certeza a gente vai brigar por coisas grandes na competição, mas prefiro ter o pé no chão, prefiro entender que o processo ele é demorado, o processo é difícil. A gente tem um lema ali dentro do nosso preparador físico que é não negociar a intensidade, né? Resultados são 3 no futebol. Você vai ganhar, você vai empatar ou você vai perder, mas intensidade a gente tem que tá sempre dando o nosso melhor para facilitar e ficar mais perto das vitórias, né? E depois Pedro Raul fala sobre o pênalti perdido, né, contra o ABC. Ele garante que não conseguiu dormir naquela noite. E também sobre os xingamentos da torcida, né? Porque naquele jogo ele foi xingado, mas ele entende, né, que foi uma coisa momentânea ali. O torcedor tava com raiva e naquele momento tava com razão em estar com raiva. Confira. Zero. É uma situação muito chata, né? Uma situação que nenhum atleta quer. A gente fica se perguntando o que aconteceu ali para errar, porque é uma coisa que eu não... Pô, por mais que eu tenha errado 2, 3 pênaltis aí, é uma coisa que eu sempre fiz bem. Ficava tentando buscar durante aquela noite lá o que podia ter acontecido. Mas tem coisa que é do jogo, a frustração deles eu super entendia, mas a minha era tamanha deles, sabe? Eu tava realmente, parece que desligou assim, tanto é que eu fico no vestiário, acho que depois de umas 2 horas, com a roupa de jogo mesmo, cabeça baixa, não tava conseguindo processar o que tinha acontecido, tava realmente muito abalado, mas é aquilo. Depois fui pro banho, vim para casa, tentei acalmar, tentei entender as coisas mais naturalmente, tentar entender o que tinha acontecido. Foi difícil, foi duro, mas foi como eu falei, a cobrança do Vasco. Sei que eu magoei eles, mas eu tô trabalhando muito forte para poder repetir meu ano passado, que eu sei que vai ajudar muito o Vasco e vou voltar a dar alegrias para ele. Então tá aí, né? Esse é o Pedro Raul. Nitidamente, a gente vê que o Pedro Raul tá se sentindo muito pressionado, né? Mas eu ainda boto muita fé, confio muito que o Pedro Raul pode ajudar muito o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!